No episódio de hoje do A Casa, sua podcast, recebemos Marcelo Kotaka, um empresário e mentor que transformou sua experiência no ramo de eventos e publicidade em uma metodologia poderosa de direcionamento estratégico. Kotaka defende uma premissa fundamental para o sucesso moderno: possuir um produto de excelência é apenas o primeiro passo. A verdadeira virada de chave acontece quando se tem a coragem de comunicar sua mensagem e construir uma marca pessoal autêntica. Durante a conversa, Kotaka mergulhou em temas essenciais para qualquer empreendedor. Ele redefine o conceito de vendas, tratando-a como a habilidade de ouvir profundamente o cliente para resolver dores reais, criando transações duradouras baseadas na confiança. Conexões genuínas. Com a autoridade de quem começou vendendo pipoca em Curitiba e hoje mentora grandes nomes, ele ensina que o networking de valor nasce de ser interessante antes de ser interesseiro, priorizando o relacionamento e a amizade antes do contrato. Esta entrevista é um guia prático para quem deseja escalar resultados sem perder a humanidade, provando que a comunicação assertiva e as alianças certas são os caminhos mais curtos para a prosperidade. Kotaka, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você faz, cara? Que dica que você dá para fazer conexão genuína e que gera um valor, né? Já que você defende bastante essa bandeira de conexão, de network, de negócios presenciais, né? Acho que isso vai ser bem importante para o nosso público que é voltado para os negócios, né? Top, show de bola. Primeiro agradecer o convite, né? Eu não coloquei esse ano. Não tem problema. Pô, Lucimar, hein? Não tem problema, Lucimar. Ao vivo é assim mesmo. Ao vivo é... Tudo certo. 3, 2, 1 e vamos embora. Não tem... O mais legal é que a nossa TV liga a nossa coifa, cara. Aqui é uma cozinha da loja. Aqui é uma cozinha que funciona a coifa e o controle liga a coifa. É a mesma frequência. É a mesma frequência. Olha aí. Primeira vez a gente quase apavorou aqui, porra. Tem um fantasma. Já é um convite pro churrasco. Já é um convite. Kotaka, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que gosta de trabalhar com relacionamento, fala de conexões genuínas com pessoas, como é que você faz para realmente ter conexões genuínas e gerar valor, para que isso possa gerar conexão de verdade, gerar negócio de verdade? Tá. Eu sempre parto do princípio da venda, né? Porque o negócio, queira ou não queira, é uma venda ou de um lado ou do outro. Você está vendendo teu tempo, você está vendendo teu interesse, ou você está vendendo o relacionamento em si, vamos dizer, um conhecimento e por aí vai. Com certeza. E a venda nada mais é do que você ter uma escuta ativa, né? Você entender o que o teu cliente precisa para que você possa, de certa forma, poder atender aquela dor e resolver aquele problema para aquele teu cliente. Então, eu sempre parto desse princípio que não adianta você não se conectar com o seu cliente para que você possa fazer uma venda, porque senão não é uma venda, vamos dizer assim, duradoura, né? E a gente hoje sabe que a maneira mais fácil de vender é para aquela pessoa que tu já vendeu. Então, ela já comprou o teu produto, já confia em você, já sabe o que você faz, já tem uma credibilidade, uma confiança em você. Dentro disso, cabe a você fazer o relacionamento e a conexão genuína ser duradoura, né? Para você poder vender para aquela pessoa de novo. Isso estamos falando no aspecto de negócios, né? Como é que eu vou fazer um negócio com uma pessoa com quem eu não tenho intimidade? Como é que eu vou fazer um negócio? Eu sempre falo isso, né? Primeiro faça amigos, depois faça os negócios. Porque muitas das vezes essa credibilidade, ela vem com uma maturidade desse relacionamento que você está criando com essa pessoa, com esse teu cliente, ou com esse futuro parceiro, ou investidor e por aí vai, né? Ou sócio e por aí vai. E essa maturidade, todas as palavras que tem essa palavra maturidade, a idade no final ela demora um tempo para acontecer. Então cabe a você olhar no olho, apertar a mão, ser verdadeiro, estar presente. Eu acredito que seja você estar aqui presente e ouvir o teu cliente e construir essa conexão genuína da qual a gente está falando. Eu acho que é vamos dizer assim, a chave de ouro para quem quer vender, fazer negócio, relacionar. Eu acho que comunicação e relacionamento são as duas vertentes que não tem como dar errado. Se você tiver uma comunicação boa e um bom relacionamento, já está garantido aí o sucesso do negócio ou do que for fazer. Claro. É isso que você falou, é interessante, né? Porque no nosso podcast acompanha muitas pessoas que às vezes elas estão querendo empreender, começar, e às vezes a pessoa tem medo. Ah, mas pô, Kotaka, eu não tenho relacionamento, eu não conheço as pessoas. Mas aí às vezes eu penso, pô, mas você pratica um esporte, você vai na academia, você frequenta talvez alguma igreja, algum clube, associação. Sim. O que que você diria para aquela pessoa que pensa que, pô, eu não tenho muito relacionamento, não conheço muitas pessoas. O empreendedor que está começando e não tem relacionamento, vamos lá.
Para esse cara, primeiro ele entender e fazer a lição de casa, né? Que é primeiro saber para qual público que ele quer vender, ou ele quer se associar, ou ele quer fazer uma parceria, ou quer vender o produto ou serviço dele. Eu acredito que é primeiro fazer esse mapeamento de que o meu produto ou serviço resolve que tipo de problema. Tá, beleza. Quem são as pessoas que querem essa solução? Né? Esse é o primeiro ponto. Então, por exemplo, todo mundo fala muito hoje, está muito em alta do high ticket, alto valor, venda, lá. Então, onde estão essas pessoas que têm esse alto valor? A gente conversou um pouquinho ali nos bastidores e nas mesas que nós sentamos, a gente sabe que um relógio, um Tag Heuer, um Rolex ou um relógio que for, nessas mesas eles valem menos do que uma aliança. Porque o cara que hoje tem um casamento estável, tem uma família estruturada, tem os valores e propósitos alinhados, ele já tem uma vantagem do loucão ali, que está ali no oba-oba, que não tem responsabilidade, não demonstra isso também, né? Então, eu acho que hoje está muito em alta essa parte de que, se eu entendo o produto do meu serviço, eu entendo para quem eu estou vendendo e quais são os locais que essas pessoas estão frequentando. E como é que eu faço para me conectar, né? Então, hoje eu falo muito do corretor de imóveis, né? O corretor de imóveis, ele tem que ser, cara, ele tem que dar os pulos dele, porque Com certeza. muitas das vezes esse cliente dele tá num poker, tá num golfe, tá num beach tênis, né? Geralmente o cara que tem mais alto valor, vamos dizer assim, quanto mais alto o lugar que você tá, menos pessoas estão em volta. Então, por exemplo, um jatinho, ele voa muito alto e é muito exclusivo e cabe 5 ou 8 pessoas. Mas um avião que todo mundo pode pagar para estar lá, cabe, sei lá, 100 pessoas, 80 pessoas, né? Então, esses caras estão geralmente ligados a esses esportes mais individuais. E onde que a gente vê que a coisa acontece? Se você hoje vende um produto de 50 a 100 mil, até 150 mil, você demora um tempo de maturidade, de relacionamento com esse cliente, para que esse cliente venha efetuar essa compra. Se você vende um produto de 250 mil a 500 mil a 1 milhão, você demora um outro tempo de maturidade, e aí de 2 milhões, 5 milhões, 1 bilhão, demora um outro tempo. Mas a gente tem isso mapeado que, para você chegar numa venda, vamos dizer assim, high ticket de verdade, você demora de 2 a 3 anos de relacionamento com esse cliente ou com essa marca para que essa venda seja efetuada com sucesso. E aí possa, assim, gerar essa conexão genuína que vai trazer valor para ambos. Então não é da noite pro dia, não é o cara achar que, peraí, eu vou lá na igreja, vou fazer uma amizade e já vou vender pro cara. Não, tu tem que criar um relacionamento, tu tem que entender que você agregar valor para ele primeiro vai te trazer primeiro uma credibilidade, depois uma confiança, e se a tua comunicação e o seu produto ou serviço está alinhado com aquilo que você está dizendo e tem verdade, aí, meu amigo, é tocar ficha que é sucesso. E eu acho que você falou uma coisa que eu considero importante, né? Porque muitas vezes as pessoas, elas são interesseiras, né? E não interessantes, né? Sim. Que é o que você falou. Vou procurar somente as pessoas que eu quero fazer negócio, Sim. show de bola. Sim. Mas se chegar lá e elas perceberem que os seus valores não estão alinhados, você não vai se criar dentro daquele meio, tu não vai ter credibilidade, não vai ter confiança, não vai conseguir construir uma ponte para poder efetuar lá na frente uma venda ou uma parceria e por aí vai. Eu acho que é muito mais sobre o alto, que é de dentro para fora, do que sobre a alta que ele quer vender, a alta performance da porta para fora. Então, como eu mencionei antes, né, ter uma família estruturada, ter valores, ter princípios, a gente já vê no olho e eu sempre digo isso, são os dispostos que se atraem, não os opostos. Quem está disposto, quem está ali vivendo o mesmo dia a dia, todo mundo que é empresário hoje, que tem um CNPJ, sabe que o 1000 ao contrário, às vezes o primeiro zero é um colaborador que não está entregando o que deveria, o segundo zero é um imposto que o cara tem que pagar, que fica agoniado e aquela coisa e tal. Às vezes o terceiro zero é a própria família que não acredita você é maluco, você não vai fazer isso, vai pegar todas as economias, vai abrir uma porta, vai acreditar no teu sonho, e o cara tá sempre com 1000 ao contrário, né? Então tá todo mundo sempre meio que, entre aspas, contra, e eu sempre gosto de dizer isso, e a gente gosta também de enfatizar, a gente faz esse movimento ali que é o Conecta Poker Business, que a gente sempre sabe, a gente tá aqui na tua loja, na hora que tu fecha a porta, trancou, aquele momento que tu virou a chave,
Será que eu levo esse problema lá para casa? O colaborador tá me incomodando pra caramba e tal, não sei o quê. Pô, o fornecedor não entregou e tal, tal, tal. E essa transição do cara fechar a porta da empresa para chegar e abrir a porta de casa, aquele meio caminho, a gente sempre tá sozinho, cara. É sempre a gente com a nossa cabeça, e agora, o que eu vou fazer? Será que o problema daqui eu levo para lá, o problema de cá eu levo para cá? Então, eu gosto sempre de salientar, e a gente faz esse movimento ali uma vez por mês, ali no Conecta, que é de reunir esses empresários para trocar ideia, ter um hot seat ali com outros empresários que são, vamos dizer assim, referência no seu nicho, lideranças nacionais, para que a gente possa ter esse momento mais descontraído e também fazer negócio, e jogar pôquer e se divertir. Isso você falou uma coisa que eu acho que é interessante, né? Você saber entender que desafios e problemas eles existem, né? Sim, E são reais. para todos. E pra você todos. vai ter que aprender a lidar com eles. Independente do cenário, independente do nível de negócio que você tá, né? Eu sempre gosto de salientar isso, que o sucesso, para mim, às vezes é diferente do seu sucesso. Claro. Né? Então tá todo mundo no mesmo mar, mas um tá nadando, outro tá na boia, outro tá na prancha surfando, outro tá de jet ski rapidinho, outro tá de iate, e outro tá de cruzeiro. Cada um Então, tá, Cada um tá no momento. do seu jeito, né? E uma É. outra coisa que você falou que é importante, que é a questão, né, do mil ao contrário do CNPJ, que são os desafios que você tem, né? Com certeza. E às vezes a pessoa que está nos acompanhando, ela pode pensar que, poxa, há 2 anos atrás eu não tinha esses desafios, né? Uhum. Resolvi começar e agora eu tenho. Sim. Ou, há 2 anos atrás eu já estava legal, eu estava aqui, resolvi crescer, resolvi mudar de Isso, nível, isso. mudar de fase. É mais ou menos igual no videogame, né? Uhum. Eu nunca fui bom no videogame, mas para você ir da fase 1 para fase 2, você tem que ficar bem melhor. E vai sofrer um pouco para passar, né? Eu sempre digo que o empreendedor, ele escolhe as dores que ele quer passar, né? Então, terminou com dor, vai ter dor. Em algum nível vai ter dor, né? O vendedor, o cara que é o empreendedor, o cara que hoje ele tá nesse meio, ele teve uma escolha em algum momento e ele escolheu qual foi o difícil dele. Porque é difícil trabalhar 12 horas para alguém, Claro. É difícil? Claro. né? Construir o sonho de alguém é É difícil, difícil. né? É difícil você estar num shape, estar malhado, ir para academia todo dia, Todo- treinar, fazer dieta e por aí vai. É É difícil. difícil. Né? Então, às vezes, como eu disse antes, o teu sucesso pode ser diferente do meu, mas é difícil também o cara que tem essa intencionalidade, escolhe empreender, ele vai saber que é difícil, que é doloroso e que em algum momento da jornada empreendedora dele, ele vai ter que evoluir. Então, às vezes, pô, comecei aqui meu negócio, começou a rolar, chamei um funcionário, chamei 2, chamei 3. O problema só vai aumentando e muitas das vezes o meu problema que tem um negocinho aqui que tem 2 a 3 funcionários é o mesmo problema do cara que tem 300 funcionários, está faturando milhões, só que os zeros no final da conta que fazem a diferença, tanto na dívida quanto no sucesso. Então, eu gosto muito de salientar que hoje, se o teu resultado não é 100% aquilo que tu quer, que tu almeja e o teu momento de vida que você está vivendo não tá te trazendo felicidade, a culpa é 100% tua, porque tu escolheu Claro. em algum momento ir pelaquela rota e Estar pagou o ali, que tá pagando o preço, tanto do sucesso quanto do insucesso, né? Então é muito relativo isso, porque a gente vê muito, ainda mais agora com a internet, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Todo mundo só posta aquele momento feliz e por aí vai. Mas eu gosto sempre de salientar que quando eu vou fazer algum movimento no digital, eu sempre paro para pensar antes, será que isso aqui vai agregar para alguém? Será que isso aqui vai transbordar na vida de alguém? Essa mensagem vai chegar para a pessoa que precisa ouvir? Ou será que isso aqui é só para mim ganhar ego e curtida? Porque curtida, comentário e rede social não paga boleto, a gente sabe disso, né? E aí o pessoal joga muito esse jogo achando ou vendendo algo que a gente sabe que tem muita gente invernizada na internet, que vende fumaça, mas também tem muito empresário sério que transborda na vida dos outros. Então, como tudo na vida, tem o lado bom e tem o lado ruim. Eu gosto de dizer que a internet, a IA e todas essas inovações que vêm nos acompanhando nesses últimos anos, elas não são a solução, mas elas são ferramentas que possam nos ajudar a chegar numa solução. Então eu gosto sempre de enfatizar, porque a gente está muito nessa época da IA, né? Todo mundo falando IA, pré-atendimento, CRM, lá. Substituir pessoas. Substituir pessoas Será que e vou tal. perder meu trabalho? Será Mas- que alguém vai fazer o que eu faço? Isso. A IA. Mas
Nós somos, né, da época que o vendedor pegava a mão no telefone e ligava. Opa, como é que tá? Tudo bem? Batia palma na frente da casa, resolvia. Hoje tu pede para um vendedor aí que Ligar. liga, o cara não liga, o cara manda um Manda um WhatsApp e WhatsApp. espera. Oi. Não, Então, não fala nem o que ele quer, né? Oi, tudo bom? isso. Então fica muito limitado porque, como eu disse antes, né, as duas Não ferramentas tem a que conexão, que né? me fizeram sair de vendedor de pipoca lá na Praça Rui Barbosa, lá em Curitiba, para hoje estar aqui em Florianópolis, né, e fazendo o que eu faço. As duas principais ferramentas, vamos dizer assim, o pulo do gato, né, que a gente sempre gosta de dizer, é isso, cara, comunicação e relacionamento. São as duas ferramentas que acho que me fizeram, me fizeram não, né, eu criei essa oportunidade através dessas ferramentas para poder morar em 5 países diferentes e hoje tá vivendo o que eu tô vivendo aqui. Bacana. Bom, vocês já viram que a gente vai ter bastante conteúdo e conhecimento com o Kotaka, né? O nosso podcast, né, A Casa é Sua, ele é voltado para empreendedores e para empresários que estão em diversos estágios. Momentos. E a gente conversava também que a frase, ela resolve a dor de quem está começando muitas vezes, ou dá a solução, né? Sim. De quem está no meio e às vezes de quem está já bem no topo da pirâmide, né? Sim. Porque os desafios, eles são parecidos eu acredito muito que cada um tem uma cruz que ele é capaz de carregar, né? Sim. Claro Então. que vai ter que ter esforço, vai ter que suor, sacrifício, mas se ele tem aquela cruz é porque provavelmente ele consegue carregar ela. Com certeza. E eu acredito muito nisso. E para que a gente possa ter um podcast, a gente tem os nossos patrocinadores. Nós criamos um nome aqui carinhoso no podcast A Casa é Sua, que o nosso principal patrocinador é o nosso patrocinador cultural. Quem que é o patrocinador cultural? É o nosso convidado, que é a pessoa que traz o conhecimento. Porque não adiantaria ter patrocinador que ajudam, que fazem com que o negócio aconteça, se não tem o convidado. Sim. Se o podcast é para trabalhar sobre conhecimento e empreendedorismo, então o fundamental é o nosso convidado. Então eu quero agradecer muito você, Kotaka, tua presença. Muito obrigado. Eu sei e entendo que o tempo é o bem mais valioso que a gente tem. Podia estar com a tua família, pensando num evento, você vai fazer qualquer coisa, mas você está aqui hoje transbordando, né? Não, e não tem outro lugar que eu gostaria de estar nesse momento. A partir do momento que eu aceito um convite, meu avô sempre me trazia e me ensinou isso desde pequeno, né? Você pode ser o rei do seu silêncio ou o escravo das suas palavras. Então, a partir do momento que você se compromete com alguém, falar, pô, recebi o convite, vou lá. Pô, eu tava ali fora na porta. Ele falou para mim tá 7 horas, 6h59, eu tava ali na porta esperando ele abrir para mim. Então, eu não queria estar em outro lugar agora que não fosse aqui para a gente bater esse papo. E quando eu me comprometo, e não só comigo mesmo, mas com as pessoas, eu sempre gosto de honrar a minha palavra e tô aqui 100% para vocês aí durante esse tempo. Muito obrigado. A gente vai deixar aqui o contato do Kotaka, né? Eu até vou pedir para ele deixar o Instagram aqui, os contatos, para que eu não erre, né? É o @Marcelo Kotaka com K. O @conecta.poker, que é o nosso evento ali que a gente faz essa brincadeira ali com os empresários uma vez por mês. Que é em Floripa, né? Que é aqui em São José também, ali no Conecta Rooftop. O @Conecta Rooftop, que é a nossa empresa. E também tem o @Kotaka_Marcelo, que é um Instagram secundário que a gente tem ali. Bacana. Então, ó, se quiser participar de um evento de pôquer, né, seja de Florianópolis, São José ou de qualquer lugar do Brasil, né, tá convidado. Sim. Funciona uma vez por mês? Como é que Uma vez por mês a gente se reúne, eu sempre divulgo ali nas redes sociais. E hoje o nosso business está muito mais voltado ali para a locação do espaço, né, para que as pessoas possam fazer evento. Então, o Conecta Rooftop hoje, ele surgiu de uma necessidade que eu via fazendo os eventos, de que não existia um espaço que oferecesse praticidade e facilidade. Então, hoje o nosso cliente chega lá para fazer um evento, ele chega meia horinha antes, coloca lá o seu kit, a sua sacolinha em cima das cadeiras e o restante a gente cuida de tudo. Fornecedor, som, luz, ambientação, tudo a gente cuida e aí a gente dá vamos dizer assim, essa praticidade para quem quer fazer o evento. A gente dá ali meio que uma consultoria também para a pessoa poder fazer um evento que se torne uma experiência memorável, não só um evento. Bacana, muito bom. E a gente também quer agradecer os nossos outros 2 patrocinadores. Um é a Carol Group. A Carol Group é a Carol Cortinas, a Carol Decor, a Carol Imóveis e a Carol Reveste. Tenho certeza que se você ainda não fez negócio com eles, em algum momento vocês vão fazer.
te agradece bastante eles que gentilmente eles cedem os espaços onde a gente grava também o podcast. A gente grava aqui em São José, na Grande Florianópolis, a gente grava também em Balneário Camboriú e em São Paulo, na Faria Lima, que são endereços da Carol Group. Muito obrigado. E também agradecer a Inovacom Contabilidade, nosso amigo Guilherme, que inclusive é a contabilidade da Carol Group. E, cara, e hoje em dia tá muito questão tributária, né? Que você tem Sim. negócio e tal. E eles são especialistas em questão tributária. E eles, gentilmente, cara, eles cedem um brinde, uma cortesia para os nossos convidados. Tenho Top. certeza que você falar com eles, Com cara, certeza. eles sempre dão uma forma de que, pagando de uma maneira correta e certa, Sim. menos. Porque a gente sabe que o Brasil, né, a questão tributária ela é bem complexa, né? É. Então, se você tem um especialista, você consegue, de uma maneira correta, às vezes, pagar menos. Com Porque certeza. o governo, infelizmente, ele nunca nos devolve, né? Se você pagar a menos, ele vai te cobrar. Se você pagar a mais, infelizmente, no Brasil, não será devolvido Sim. pelo nosso Sim, governo, sim, sim. infelizmente. A gente, no Brasil, a gente não teve, vamos dizer assim, uma escola para empreender, né? Não. Cada um vem empreendendo Se diante vira. de uma necessidade que apareceu, vai se virando, e muitas das vezes, vou dizer muitas das vezes não, mas na grande, esmagadora maioria das vezes, o empresário que está empreendendo, ele não tem essa parte contábil muito bem ajustada. Os próprios empresários que já vêm empreendendo há algum tempo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um amigo que a gente conversando, ele falou, cara, minha empresa está faturando aqui entre 500 e 600 mil. E aí, numa conversa, num churrasco com ele, a gente foi obrigado a detectar e perguntei para ele, mas e qual o regime que tu tá aí, quando é que tá o teu tributário? Ele, não, eu tô enquadrado nesse regime tributário aqui. Eu falei, rapaz, você tá dando aí 30, 40 mil pro governo por mês. E foi só um ajuste, né, de ele sair de um regime e entrar em outro, já deixou de pagar aqueles 47, 49 mil que ele pagava por mês, começou a pagar 12, 13. Então é muito importante essa parte tributária e hoje o empresário ele tem que estar alinhado e também tem que estar sabendo o que fazer, não só com o dinheiro que entra, mas também com o dinheiro que sai, né? Com certeza, isso é muito importante, né? E deixa eu te fazer uma pergunta, para a gente voltar aqui para nossa conversa, né? Porque afinal o podcast é conhecimento, né? Não patrocinadores. A gente está falando de network, de conexão, de como gerar negócios. Se hoje você fosse começar, Uhum, Kotaka vai começar. certo. Hoje eu sei que é importante ter relacionamento, ter network. Você falou que você veio lá da Praça Rui Barbosa de Curitiba. Sim, já vi Eu muita não pipoca sou lá. curitibano, mas eu conheço ela que a gente tem lá e eu Sim. adoro Curitiba, né? Falávamos Sim. isso antes. Você vendia pipoca lá, bacana. Vendi pipoca Acho lá. que se eu não estou enganado, lá tem o terminal dos ônibus, né? Isso, E isso. tem bastante pessoas, né? Muito, E onde tem bastante pessoas, tem bastante clientes. Sim, E tem a sim. possibilidade, né? Então você já, desde aquela época, você já entendeu, né? Onde que é o meu mercado, né? Para aquilo que eu trabalho. É isso. Eu acho que eu, nesse momento lá atrás, empreendendo ali dos 9 até os 14 anos, eu vendi pipoca ali na Praça Rui Barbosa. Foi o primeiro CNPJ do meu pai, que trabalhou a vida toda como CLT. E aí, que adivinha quem foi lá trabalhar no carrinho, né? Então, eu tive essa experiência, que foi uma experiência que agregou demais na minha vida. Eu sou muito grato a Deus por esses momentos que eu passei lá vendendo pipoca. E não era só vender pipoca, era fazer, era produzir, era vender, era empurrar quase 2 quilômetros do carrinho para ir guardar no estacionamento, depois pegar de novo, no sol, na chuva. Eu Frio, estudava né? no frio, Curitiba é bem frio. Eu estudava na parte da manhã, e aí eu saía do colégio, isso com 9, 10 anos de idade, saía do colégio, pegava o ônibus, ia pro centro de Curitiba, onde fica a praça, então 40, 50 minutos ali da onde a gente morava, e na parte da tarde fazia as compras, comprava o milho, comprava o coco ralado, comprava o bacon, comprava o óleo, comprava o sal, as coisas que iam ali, fazia toda a parte de gestão dessas compras, né, cortava as coisas e depois ali por 3h30, 4 horas da tarde eu começava a vender as pipocas e ia até 11 horas da noite. Então tu imagina um moleque, né, de 9 aos 14 anos, vendendo pipoca sozinho, pegando troco, conversando com os clientes. Então isso para mim trouxe os dois lados da moeda. O lado da moeda em que eu via toda terça, eu gosto sempre de repetir isso, porque é algo que para mim ficou muito marcado e
pelo lado positivo da coisa. Toda terça e quinta, 8h30 da noite, parava o caminhão da prefeitura para entregar o sopão para os moradores de rua. E parava bem do lado do meu carrinho de pipoca. Então eu via o cara que era morador de rua que estava esfaqueando o outro por causa de droga num dia, e esse mesmo cara no outro dia dividindo o pão dele com outras pessoas, ou com o cachorro que andava com ele, e por aí vai. Então eu via sempre o lado bom e o lado ruim das pessoas, o cara que conversava comigo e estava morando na rua por causa de uma fatalidade que aconteceu com a família, o cara não teve psicológico, acabou estando naquela situação, mas era um cara puta empresário, cara de renome na cidade e tal. Então eu tive muito, vamos dizer assim, a vida me ensinou muitas coisas e os meus pais também sempre foram muito presentes e foram muito felizes na minha educação por ensinar sempre com exemplo. Bacana. E Eu tento sempre passar isso para meus filhos assim. claro, A gente fala, mas o exemplo arrasta, né? com certeza, né? A gente fala e o exemplo arrasta. Essa é uma excelente frase. E hoje, né? Você trabalha com network, com relacionamento, com juntar as pessoas, com gerar conexão e gerar negócios, né? E a gente até comentava no início. Tem aquela pessoa que está acompanhando, né? E, pô, mas como é que eu vou fazer? Às vezes, eu não tenho dinheiro para estar num clube, para pagar. Como é que ela pode começar, cara? Vamos lá. O que você acredita que faz a diferença hoje? Onde você está? O que as pessoas procuram? O que elas buscam? Eu acredito muito que cada um, independente da sua história, independente do seu momento financeiro ou do seu, enfim, do tamanho do negócio, do seu nível de negócio, ela tem a agregar. Então, hoje, se eu tenho uma experiência de vida com qual eu posso compartilhar com alguém, né, aquilo que eu aprendi, aquele caminho que eu passei, ele me deixou algumas marcas e hoje, se eu Claro. precisar voltar lá atrás, eu sei andar e, ó, tem uma pedra aqui, vou ter um desvio aqui e vou fazendo aquele meu caminho. Eu acredito muito que, independente, eu sempre fico procurando isso, é um negócio muito meu, assim, que eu fico procurando isso. Fico procurando, sabe aquela sacadinha? Opa, peguei isso aí, pô, isso aí é legal, pô, isso aqui não sei o quê. Porque essas sacadas que muitas das vezes eu vejo que os melhores conselhos e a conversa flui muito eu falo que é os cabeça branca, a galera que já tem cabelo branco, tem história para contar e tem aprendizado para ensinar, né? Independente do seu momento, do seu negócio e por aí vai, para você conseguir fazer negócio, se destacar, empreender, você primeiro ter essa escutativa, de saber escutar as pessoas, saber como você vai agregar para aquela pessoa. Então, por exemplo, como eu conheci aqui o Éder hoje, um empresário de sucesso, um cara top, tal. E aí o Éder me chama, pô, Kotaka, vamos fazer um churrasco? Eu falo, bora fazer um churrasco. Rapaz, eu vou levar um Wagyu que é R$2.800 o quilo. O Lucimar vai levar aqui uma picanha premium tal de R$1.400 o quilo. E aí, o que você vai levar? Aí eu vou falar, pô, eu não tenho condições financeiras ou o meu resultado hoje não é tão grande quanto o do Lucimar ou do Éder. Mas, cara, eu acho que depois que a gente comer esse Wagyu e essa picanha, esse churrasco, eu acho que vai dar uma sede pra gente tomar uma coquinha zero, bem geladinha, né? E aí eu entro com a coca. Que é aquela Coca-Cola que pode ser o meu conhecimento ou a minha experiência de vida que eu vou compartilhar com essa pessoa, vai agregar tanto quanto o Wagyu, a picanha e por aí vai, o sofisticado. Então eu acredito que cada um dentro de si tem uma história, tem uma experiência, tem uma chave que pode agregar na vida do outro. Seja com erros, pô, cara, eu fiz aquilo lá, errei, fiz essa cagada, não deu certo, tinha que mandar um colaborador embora, acabei não mandando porque a rescisão dele ia ser muito alta, eu não tinha dinheiro na época. Lá no fim das contas, quando eu fui mandar, a rescisão estava mais alta ainda, aquele colaborador me custou mais caro porque ele passou um tempo fazendo cagada dentro da empresa e me deu menos resultado. Pô, esse cara já está dividindo uma experiência dele que ele teve com um colaborador que não deu certo, que muitas vezes você vai parar para olhar para o teu negócio e falar, pô, quem será que é o colaborador que tá nessa linha dentro da minha empresa? Para quem que eu tenho que olhar com mais atenção? Aí entra a parte da escutativa de novo. Pô, peraí, esse cara que hoje é meu colaborador, eu tenho uma grande empresa aqui, eu tô realmente passando para esse meu colaborador, que é o colaborador bom, que ele vai ter um plano de carreira aqui, que ele vai ser um cara de sucesso aqui, que ele pode conquistar o sonho dele através da minha empresa, eu vou ajudar, a empresa vai ser essa escada para ele chegar nesse lugar que ele quer? Será que hoje eu estou pensando nisso? Ou só quero saber do resultado, do número, do tangível? Cadê o número? Sabe? Então,
Só esse exemplo que o cara compartilhou com o outro do erro que ele fez, Claro. tá passando um aprendizado, já agregou, né? Total. Então, eu gosto muito de dizer assim que dentro de uma empresa a gente não pode tratar todo mundo com igualdade. A gente tem que tratar com equidade. Então, por exemplo, se você é um cara que me traz muito resultado, tu é um cara top, eu não preciso pedir para você fazer as coisas, tu é um cara que vai lá, desenrola, faz tal, eu não tenho como te tratar igual o cara que é mediano, o cara que é meia boca, o cara que só bate o cartão e vai embora. Eu tenho que te dar mais valor, eu tenho que te dar mais atenção, eu tenho que entender o que tá faltando para a gente poder ter mais resultado ainda mais. Né? Tem os operadores, que é a galera que vai ali, bate o cartão, faz o trabalho dela, tal, mas aquele cara que se destaca, ele sempre tem que ser tratado diferente. E aí o tratado diferente, muitas vezes, não é numa valorização de dinheiro no final do mês, mas é, às vezes, pô, cara, tá tranquilo, vou te dar uma folguinha aqui, vou te dar aqui vamos dizer assim, vou te dar um cargo um pouco mais de liderança, né? Esse cara que se destaca, geralmente ele não gosta de ter um chefe, porque ele sabe que ele é melhor que o chefe dele. Então, isso são situações que a gente traz onde esses funcionários muitas vezes não estão sendo vistos da maneira que poderiam estar sendo vistos e estar rendendo mais. Então, só de compartilhar isso, Claro. o cara já para pensar, opa, peraí, como é que tá ali o meu time, né? Isso. E isso eu concordo contigo. Eu percebo que ainda existem hoje aquelas pessoas que elas são muito céticas, que elas acham que elas sabem tudo, que elas entendem tudo, elas estão sentadas, na verdade, elas nunca executaram, não, mas numa equipe comercial lá, o financeiro que nunca vendeu, talvez. Não, mas esse aqui, A ele tá abordagem tem gerando que ser isso, essa, mas ele aham. tá gerando isso, porque é Isso, muito isso. fácil de fazer. É. E uma coisa que você falou, eu acho que é bem interessante, né? Sempre falar que o que o outro faz é fácil, é muito fácil. É muito fácil. É igual muito fácil. eu gosto de futebol, né? Ah. E a gente assiste e às vezes a gente fala assim: como é que ele perdeu aquele gol? Vá lá você. Sim, Primeiro, sim. conseguir estar lá para É. poder perder aquele gol. Porque se você está falando que ele está lá, como é que ele perdeu aquele gol? Para ele estar lá, para poder perder aquele gol, ele já passou por Principalmente muitas, né? nesse Para ele quesito, poder estar lá, nesse ele quesito passou do por muitas. futebol, você pega ali um plantel de jogadores que tem 30 jogadores ganhando milhões, com o ego muito inflado, com muitas. Hoje o jogador, né? O futebol, vamos dizer assim, ó, o empresário, ele é um CNPJ e um CPF. O jogador é um CPF, CNPJ. Com Porque os certeza. caras ganham milhões ali, né? E só do cara tá ali entre os 30, que já são uma peneira gigante, e desses 30 só vão jogar 11, que de cada 11 desse é um CPF milionário, com ego, com pressão, com toda a equipe, com isso, com aquilo. E aí o cara tá em jogo, fora as 80 mil pessoas que estão vendo ele jogar, e aí muitas das vezes o cara vai lá e erra um gol, e fala, não, pô, mas a gente não tem ideia do quão os bastidores daquele cara que pode chegar lá e tá no meio daqueles 11 e tá jogando, né? Claro que aí é aquela coisa que a gente fala, né? Ser a plateia, né? E opinar sempre é fácil, né? A alta performance, por exemplo, de um jogador de futebol, ela tá muito relacionada a resultado. Porém, esse jogador de futebol, ele também é pai de família, ele também é dono da própria empresa que é ele, se ele vira um joelho ali, Claro. né? E esse cara, ele é cobrado e em alta performance desde sempre, né? Então, você pega um cara que é jogador de futebol, joga desde cedo, desde os 8 anos de idade, ele treina, faz dieta, treina, faz dieta, treina, faz dieta. E na nossa época, o bonito era Romário, Edmundo, Renato Gaúcho, essa galera que é mais das antigas. Se tu não beber, tu não joga. Tu tinha que beber com os caras, tinha que pegar uma noitada, tinha que, né, se incluir no grupo, fazer relacionamento. Hoje é o contrário. Aí que se tu beber é que tu não joga mesmo. Hoje, Exatamente. a alta performance, claro. físico e tudo mais. Claro. Então, a gente sempre vê, né, que o talentoso perde pro persistente, né? E a gente vê isso também relacionado aos negócios, né? O cara que tá ali persistindo, chega ali, abre a loja dele, trabalha, faz, executa, e ele não tá ali como fanfarrão, vamos dizer assim. Ele vai chegar, pode ser que não num período curto de tempo, mas ele vai chegar e vai ter o resultado, porque Vai mais longe, né? vai mais longe. É com aquela certeza. história, né? Que E aí, se ele também estudar, se dedicar e buscar conhecimento, tá aí, né? Aí ele vai conseguir. Eu gosto muito de dizer isso, Éder, e eu vivi isso, posso falar de boca cheia, porque
A intencionalidade e energia que a gente coloca em algo diminui o tempo que a gente vai conquistar aquilo. Então, eu gosto muito de falar sobre isso, por quê? Porque eu fui prova viva disso, né? Então, a partir do momento que tu coloca, eu quero chegar, vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui. Eu quero chegar num peso ideal até o final do ano. Perfeito. Certo. E vamos trazer para o lado empresarial. Eu quero que a minha empresa, ela fature X até o final do ano. Se eu colocar energia e colocar intencionalidade para que aquilo aconteça, aquilo vai acontecer. Só que eu posso chegar nesse resultado com intencionalidade, colocando energia, me dedicando, correndo atrás, chegando mais cedo, saindo por último, estudando, me aprimorando, indo em eventos, conhecendo pessoas, buscando ferramentas, fazendo a coisa acontecer. Pode ser que eu chegue nesse resultado em outubro. Não vai chegar em dezembro, 2 meses antes. Agora, se eu entender que eu vou colocar aquela meta para me chegar, e aquela meta, meu Deus do céu, vai doer. Eu não vou conseguir. E começar a colocar empecilho e deixar de priorizar para fazer aquilo acontecer, aí pode ser que vai chegar só no final do ano que vem. Então eu gosto de dizer isso e comparar isso também, não só no pessoal como no profissional, no empresarial, é que, cara, a felicidade está no processo. A felicidade está no caminho, não na meta. Porque às vezes tu sonha em se formar, a hora que chega, que chega, você vê que não é aquilo, cara. Chegou. E aí, qual que é o próximo desafio? Você entendeu? É muito legal bater meta, é muito legal, é muito legal chegar lá naquela reta final, é muito legal. Mas é momentâneo. E você vai olhar para trás e vai ver que, para mim, a felicidade são somas de momentos que fazem sentido para mim. Então, para mim, cara, eu tô felizão aqui. Você falar para mim, vamos ficar aqui até meia-noite, eu tô aqui contigo, tá tudo certo. Por quê? Porque eu tô fazendo algo que me deixa feliz. E para mim, na minha prioridade, me deixar feliz é ter momentos com a minha família, é estar aqui conversando contigo, trocando essa ideia, a gente se conheceu hoje, legal pra caramba. Pode ser que a gente, como eu sempre digo, negócio primeiro de fazer amigo, depois fazer negócio, pode ser que a gente venha a fazer negócio, e aí são 2 pessoas interessadas no mesmo interesse, né? Então a gente é interessado, sim, a gente é interesseiro, sim, porém somos 2 pessoas interessantes, porque se os nossos valores e nossa visão de mundo não tivesse alinhado, a gente já nem seguia para frente, a gente não ia estar aqui feliz fazendo o que a gente está fazendo. Então, por exemplo, tu tem aqui o podcast, tu tá aqui transbordando a vida das pessoas, trazendo conhecimento para as pessoas, cumprindo o teu propósito de certa forma. É para você? É para você também, porque você também tem interesse no que a gente vai conversar. Claro, total. Né? Para mim também é o podcast. É com isso, certeza. é isso. Qual o episódio que é hoje, Lucimar? 117. Então você imagina Olha que aí, foram cara. 117 pessoas que eu tive Consistência. a honra, o prazer e a oportunidade de conversar com elas. Com certeza. E cada uma delas agregou um pouco mais no Éder Conhecimento, empresário, no Éder profissional, no Éder pai de família e por aí vai. com certeza, no Éder ser Com humano, certeza, cara. Com certeza. no Éder espiritual, em várias É isso aí, vertentes, sem é isso dúvida. aí, cara. Eu costumo falar com a minha esposa que sempre que eu volto de uma gravação de podcast, eu volto mais feliz, cara. Falou disso, é isso aí, cara. O Lucimar, e eu vou falar algo agora que eu nem sei se eu deveria falar, Lucimar. Eu já vim gravar o podcast às vezes cansado, Sim. com estresse, desafios, mas depois que eu comecei a gravar, cara, conversar com a pessoa, tudo aquilo sumiu. E após eu estou leve, tranquilo, mais feliz e com mais aprendizado. Com certeza. Oi? Terapia e aprendizado, né? Porque, e você falou uma coisa, a gente criou o podcast para transbordar conhecimento para as pessoas. Mas Deus é tão bom, né? Eu acredito em Deus, que aí ele transborda conhecimento para mim. E o Lucimar ali, que todo mundo já sabe que ele é da produção, ele já comentou isso também, Éder, é impressionante como a gente aprendeu ao longo dessa trajetória, desses 117 convidados sensacionais Sim. que por aqui estiveram. E eu sempre digo isso, né? Cada um transborda aquilo que tem no coração.
Então, hoje vocês estão transbordando a vida das pessoas e é um ciclo, né? Acho que Com certeza. não tem como fugir disso, E a cara. gente costuma dizer que nós não buscamos milhões de views, milhões de Sim, comentários. sim, sim. Se esse podcast fizer sentido em mudar a vida de uma pessoa, Vai pô, foi chegar. sensacional. A mensagem chega para Ex- quem tem que ouvir. Exatamente. Isso E aí essa vai transbordar em outra, Isso, E isso. assim eu costumo falar que vai formando a bola de neve do bem. É isso. Eu gosto sempre de salientar, assim, e como você fez as perguntas ali, eu tava tentando aqui, no meio da fala, pô, cara, e aí, o que que eu posso falar, talvez para agregar para esse empreendedor que está começando agora, né? E na minha trajetória, eu fiquei 14 anos, né, no ramo da alimentação e tal, e aí eu tem 3 Fs que eu acredito que são muito importantes e todo empresário raiz, todo empresário sabe disso. O primeiro F é a sua família. Então, cara, se tu não tá bem, se a tua família não tá lá com a geladeira cheia, com a conta paga, um dinheirinho no bolso, tu não consegue performar. O teu CNPJ é o espelho do teu CPF, né? Então, o primeiro F que eu digo é a família. Família no modo geral, né? O Claro. próprio empresário, Claro. digamos assim, o CPF. O segundo F é o funcionário. Se tu não tá atento ao teu funcionário, ao teu colaborador, a essas coisas que a gente falou aqui um pouco antes, e se esse colaborador não tá feliz onde ele tá e por aí vai, tanto na função quanto na empresa ou no resultado e por aí vai, eu acho que é a segunda situação, que, pô, o teu funcionário tá vendendo o tempo. E o tempo, para mim, muita gente diz que tempo é dinheiro, para mim tempo é vida. Então, se esse cara escolheu tal gastando a vida dele dentro da tua empresa para alimentar o teu sonho, você tem que, no mínimo, entender quem é esse cara e o que a gente pode fazer para que esse cara possa chegar e alcançar o sonho dele. E o terceiro é o fornecedor, porque a gente sabe que a gente pode ir sozinho, né? Mas se a gente for junto com alguém, a gente chega mais longe, né? Então, tá com a tua família, vamos dizer assim, em dia, o teu funcionário com pagamento, com isso em dia, e o teu fornecedor, eu acredito que são os 3 pilares que sustentam uma empresa, são esses 3 pilares. Né? A sua família, que seria o CPF dentro do PJ, o funcionário e o fornecedor. O resto a gente resolve, porque quando, cara, apertou aqui, não tá vendendo, vamos renegociar com o fornecedor? Não consegui, esse mês não vendeu, não consigo pagar o salário no dia tal. Vamos conversar com esse funcionário? Dá para atrasar 5 dias? Dá para fazer? Como é aí entender aonde que está esse buraco, por que não está acontecendo, essa roda não está girando para que possa honrar com esse compromisso, e a família, que eu acredito que no fim das contas, todo empresário, todo empreendedor faz o que faz porque tem alguém ali, Claro. para que ele possa, né, honrar. Então eu digo sempre, por quem você faz o que faz, e aí o empreendedor que está começando agora pode anotar, por quem eu faço o que eu faço. Para quem são meus clientes, né? Que eu faço o que eu faço. Com quem eu faço o que eu faço? Será que esse funcionário tem uma índole que está de acordo aqui dentro da minha empresa? Tem os valores, os propósitos de vida como pessoa? Será que esse cara rende muito bem dentro da empresa e lá fora ele é um pilantra? Você entendeu? Então, falar isso para quem, por quem e com quem a gente faz o que a gente faz hoje, trazendo isso para o lado pessoal, também a gente ter um ciclo de amizade mais fechado, a gente entender que a gente está num momento de vida onde, independente da situação que acontecer, se eu tiver Deus, a minha família e o meu trabalho, eu consigo resolver qualquer coisa. Eu acredito muito nisso. Com certeza. Bom, a gente está chegando na parte final, Kotaka. A gente teve excelentes ensinamentos, né? Hoje é aquele podcast que vale a pena você pegar lá, você tá acabando de ver, colocar lá no início de novo e rever, já aproveita aí, segue o canal, manda pro teu amigo, se inscreve lá, comenta. Sim. Quero te agradecer muito aí tua presença, teu tempo, as dicas e o conhecimento aqui que você passou e transbordou conosco. Muito, muito obrigado e deixar aberto aí se você quer para tuas considerações finais, cara. Cara, o que eu gosto sempre de deixar de consideração final é que cada um pode acreditar em si mesmo, né? Todos nós temos as ferramentas para poder viver uma vida feliz. O meu sucesso, muitas das vezes, é diferente do seu sucesso, né? A minha felicidade, para mim, são a soma de momentos que me fazem feliz.
Então, pô, quanto mais momentos, mais vezes eu tiver esses momentos, mais eu tenho felicidade dentro do meu dia a dia. E eu acredito muito que a oração, ela é a chave que abre o meu dia e que fecha a minha noite. Então, chamar Deus para ser sócio do seu negócio, chamar Deus para estar contigo junto no seu dia a dia, chamar Deus para ter aquela conversa, sabe aquela conversa que a gente vai adiando? Chamar Deus para conversar com você, para entrar contigo naquela sala, para ter aquela conversa difícil e lembrar que Deus não é só nos momentos difíceis, que Deus faz parte do teu dia a dia e que a gente tem muito a agradecer só pelo dom de estar respirando, de ter saúde, poder estar aqui trocando essa ideia. Eu sou muito grato a Deus por esse momento, pela família que eu tenho, pelas coisas que eu faço hoje. E ele nunca, como você já citou, né? Vamos dizer assim, de forma muito rápida, pode até ter passado despercebido para o pessoal, mas ele não vai te dar uma cruz que você não consiga carregar. Com certeza. Então, quando tá difícil, Deus quer que você dê o primeiro passo. Quer que você dê o segundo, o terceiro, o 400 passos que você der. Mas quando você der esse passo, que você não aguenta mais, você vai fazer o quê? Vai ajoelhar. E aí quando você ajoelha e fala com Deus, o teu coração toca o céu e ele entra com a providência. Então tem lutas que a gente, como empresário, a gente vai lá no nosso esforço, no nosso braço e corre atrás e faz e não sei o que, e a coisa não acontece. Muitas das vezes é que esse momento que está te faltando de ajoelhar, de pedir a Deus para que ele entre com a providência, e se ele não entrar com a providência, eu sei que ele vai agregar e vai colocar pessoas na sua vida que vão te dar ensinamento, vão te dar direcionamento para que você chegue no lugar que é o teu sucesso e a tua meta. Que resolve. É isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Vou esperar vocês lá quinta-feira, né? Vamos lá. Vamos lá.